100 anos. Esse é o tempo que o Aang e o Appa ficaram congelados dentro de um iceberg no Polo Sul. Quando a Katara e o Sokka encontraram eles congelados, eles estavam perfeitamente preservados. Nenhuma célula morta e nenhum neurônio danificado. Mas aqui vai a real. Pela ciência que conhecemos, eles deveriam estar mortos. Mortinhos da Silva! Quando a água congela dentro das células humanas, ela se expande e literalmente explode tudo por dentro. E é por isso que vítimas de hipotermia severa raramente sobrevivem, mesmo com os melhores tratamentos médicos modernos. Mas e se os nômades do ar não fossem exatamente humanos normais? E se eles tivessem desenvolvido adaptações biológicas únicas que os permitissem sobreviver em altitudes extremas e temperaturas congelantes? Olá, Benders! Aqui é a Carol e hoje a gente vai descobrir a ciência impossível por trás do iceberg mais famoso das animações. A gente vai descobrir paralelos surpreendentes de animais da vida real que conseguem se congelar e reviver. E entender como o estado Avatar pode ter sido a chave para o impossível acontecer. Vamos começar com o óbvio. Congelar mata. E não é uma morte bonita. Quando a temperatura do corpo humano cai para baixo de 28 graus Celsius, o coração para. Já abaixo de 20 graus Celsius, a atividade cerebral para completamente. Mas o pior acontece a nível celular. A água dentro das células forma cristais de gelo que perfuram as membranas celulares como milhões de alfinetes. É um processo irreversível e transforma os órgãos em geleca. No episódio Garoto no Iceberg, a gente vê o Aang e o Appa literalmente encapsulados em gelo sólido. E não estamos falando de uma camada fina de gelo, eles estavam no centro de um iceberg maciço, onde as temperaturas podem chegar a menos 40 graus Celsius. Para referência, o recorde de uma pessoa que sobreviveu em hipotermia acidental é de uma norueguesa, que ficou 80 minutos na água gelada e a temperatura do corpo dela caiu para 13,7 graus Celsius. Ela sobreviveu, mas com danos cerebrais permanentes. E atenção a esse dado, foram 80 minutos e não 100 anos. A criogenia moderna, aquela que promete preservar os corpos para o futuro, usa nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. E ainda assim, não consegue garantir que as células sobrevivam intactas. Os danos são tão extensos que a ressurreição continua sendo só ficção científica. Empresas como a Alcor cobra, sei lá, centenas de milhares de dólares para congelarem pessoas após a morte, apostando que a tecnologia futura um dia vai conseguir uma solução para cristalização celular. Mas o Aang, ele não teve acesso a anticongelantes criogênicos modernos. Na verdade, ele teve o estado Avatar. Aquela esfera de energia que envolveu ele no momento do congelamento não era só um show de luzes. Era uma barreira metafísica que, de alguma forma, suspendeu as leis da física que a gente conhece. A Raava, que é o espírito de luz que habita o Avatar, demonstrou no episódio Inícios ser capaz de movimentar a energia em níveis fundamentais. Então, será que ela conseguiu manter as células do Aang numa espécie de êxtase espiritual, onde o tempo biológico simplesmente parou? Agora, aqui é onde a coisa fica interessante. O Appa é um bisão voador fofo, mas e se ele fosse descendente de alguma espécie que sobreviveu às eras glaciais? E essa é uma teoria que pode ganhar força se a gente comparar com os mamutes lanosos, que dominaram as tundras congeladas por milhares de anos. E essa semelhança, ela não parece só coincidência, porque ambos são mamíferos massivos, cobertos de pelos espessos e claramente adaptados para climas extremos. Durante a última era do gelo, os mamutes desenvolveram um sangue que tinha propriedades anticongelantes naturais. Seus glóbulos vermelhos eram menores e mais numerosos, permitindo melhor circulação em temperaturas baixas. O pelo era um isolante térmico com múltiplas camadas, que criava bolsões de ar quente. Alguns mamutes encontrados na Sibéria estavam tão bem preservados no permafrost que ainda tinham sangue líquido ou alguns fluidos corporais circulando nas veias deles, pasmem, após 40 mil anos. Os bisões voadores do mundo Avatar parecem ter tido essas evoluções também, algo bem similar, porém de uma maneira turbinada. No episódio Os Dias Perdidos do Appa, vemos que o Appa consegue voar em altitudes onde o ar é rarefeito ou bem gelado. Isso sugere um sistema respiratório absurdamente eficiente e sangue adaptado para carregar oxigênio em situações extremas. Mas a grande sacada aqui é a hibernação.
Ursos polares reduzem o seu metabolismo em até 75% durante a hibernação. Alguns anfíbios, como a ramadeira do Alasca, vão além disso. Elas se congelam. O coração para, o sangue vira gelo, mas na primavera elas descongelam e saem pulando como se nada tivesse acontecido. Nelas, a glicose e a ureia concentradas funcionam como um anticongelante natural, que acaba protegendo os órgãos vitais delas. E se os nômades do ar, que vivem nos templos nas montanhas mais altas do mundo, desenvolveram uma simbiose evolutiva junto com os bisões? No episódio A Tempestade, o Aang comenta que os bisões voadores foram os primeiros dobradores de ar. Então, essa conexão que eles têm pode ser além de espiritual, pode ser biológica também. Talvez eles compartilhem adaptações genéticas que permitam a sobrevivência em situações extremas. Afinal, o Aang e o Appa sobreviveram juntos ao iceberg. A gente tem que pensar que o estado Avatar é uma manipulação fundamental da energia. No episódio Avatar Aang, a gente vê o Aang no estado Avatar controlando todos os elementos ao mesmo tempo, criando uma esfera protetora igualzinha que ele criou para se proteger no iceberg. E a gente acredita que essa não é só uma coincidência visual, porque elas se parecem da mesma maneira, parece a mesma técnica de preservação. Pensa comigo, todo dobrador manipula o Ki, que é a energia vital que corre pelo nosso corpo, pelo corpo deles, ou pelo... Enfim, vocês entenderam. Mas o Avatar conectado a Raava acessa um tipo de energia que transcende essa energia física. No episódio o Guru Pathik explica para o Aang que o estado Avatar conecta ele com toda a energia cósmica do universo. Essa energia poderia, teoricamente, criar um campo que suspende processos biológicos. E há provas disso no próprio universo de Avatar. O Rei Bumi tinha 112 anos e ele lutava como se fosse alguém jovem. A Avatar Kyoshi viveu 230 anos. E ambos eram dobradores excepcionais que controlavam muito bem o fluxo de Ki. Mas o que o Aang fez foi além, porque ele parou o tempo biológico completamente. A energia do estado Avatar criou uma bolha onde as leis da termodinâmica simplesmente não se aplicavam. E o mais fascinante de tudo isso é que não foi consciente. No desespero de escapar da tempestade, de proteger o Appa, o estado Avatar acabou ativando um mecanismo de defesa. É tipo naqueles documentários que a gente já viu as mães levantando um carro para salvar os filhos. O corpo acaba acessando uma reserva de adrenalina muito alta nesses momentos extremos. Só que no caso de Avatar, essas reservas são cósmicas. No momento que a Katara quebra o iceberg, a gente vê um feixe de luz saindo antes mesmo do Aang acordar. E a gente acredita que essa luz era a energia do estado Avatar que estava ali acumulada, presa há muito tempo. Basicamente, 100 anos de energia cósmica bem comprimida. E é por isso que o Aang sai de lá, além de vivo, super revigorado, cheio de energia. Como se ele tivesse acabado de tirar uma sonequinha da tarde, a melhor soneca da vida dele. Só que assim, os nômades do ar, eles não eram pessoas comuns. E a gente vê vestígios disso durante o desenho todo. Eles eram vegetarianos rigorosos, viviam em altitudes onde o ar é bem escasso, e mesmo assim, eles eram os mais ágeis e atléticos entre as 4 nações. Tá bom pra vocês? E você deve estar se perguntando, como isso é possível? E a resposta realmente pode estar em adaptações evolutivas únicas. As populações tibetanas do nosso mundo real, que inclusive são as populações nas quais os nômades do ar foram inspirados, desenvolveram algumas adaptações genéticas que permitem a melhor absorção do ar nessas altitudes muito elevadas. Seus corpos produzem mais óxido nítrico, que acabam dilatando as veias. Já os nômades do ar fictícios do desenho, totalmente isolados em seus templos montanhosos por gerações, poderiam ter desenvolvido adaptações ainda mais extremas. No episódio O Templo do Ar do Sul, a gente vê alguns esqueletos de nômades do ar. E pelas ilustrações dá pra perceber que os ossos parecem ser mais leves, tipo ossos ocos. E muito provavelmente isso não é um erro da animação, talvez seja intencional mesmo. Por exemplo, os pássaros, eles têm ossos pneumáticos, que são cheios de ar e aí eles reduzem o peso do animal pro voo. E se os nômades do ar tiverem desenvolvido uma variação disso? Ossos menos densos
significariam menos massa corporal para congelar. Então, menos água para formar os cristais letais. E temos aqui para nós que a dieta também tem importância nisso. No episódio O Rei de Omashu, o Aang menciona que ele cresceu comendo principalmente vegetais e frutas que cresciam nos templos. Muitas plantas de altitude desenvolvem compostos anticongelantes naturais para sobreviver. E consumindo essas plantas por gerações, pode ser que os nômades do ar tenham se modificado e acumulado esses compostos em seus tecidos. Mas a verdadeira chave de tudo isso pode estar na meditação. Os monges tibetanos, eles praticam uma coisa que chama Tummo, que é uma técnica de meditação usada para elevar a temperatura corporal. E aí uma curiosidade disso é que eles conseguem secar os lençóis molhados só deixando os lençóis no corpo, tipo no frio do Himalaia. E os nômades do ar elevaram isso ao extremo. Porque a conexão com o alimento permitiria um controle metabólico sobre-humano, o que explicaria, por exemplo, o Aang nunca utilizar roupas de frio, mesmo quando ele estava em ambientes congelantes, cheio de neve. No iceberg, o corpo do Aang pode ter entrado num estado tipo de animação suspensa, tipo o que alguns yogis alegam seguir, mas claro, amplificado pelo estado Avatar. E tem mais uma coisa. A tatuagem do Aang não é só decorativa. Vocês sabem disso. Os caminhos de Qi, marcado em azul no corpo dele, seguem os meridianos de Qi, que na medicina tradicional chinesa regulam a temperatura do corpo e o metabolismo. Com o estado Avatar ligado, essas tatuagens podem ter funcionado como condutores de energia, distribuindo essa energia protetora por todo o corpo, criando uma rede anticongelante, porém uma anticongelante espiritual. Enfim, então como que o Aang sobreviveu 100 anos no gelo? E a resposta é uma combinação impossível de evolução biológica, poder espiritual e puro instinto de sobrevivência. Muito provavelmente, os nômades do ar eram uma subespécie adaptada para extremos. Aí a gente adiciona o poder cósmico do estado Avatar e a gente tem a receita perfeita pro impossível acontecer. E aí, o que vocês acharam dessa teoria? Faz a gente ficar repensando cada detalhe da série que a gente perdeu, né? Qual outro milagre de Avatar você acha que pode ter alguma explicação científica? Ou quase uma explicação científica? Comenta aqui embaixo, porque este universo ainda tem muita coisa pra gente desvendar. Espero que você tenha gostado do vídeo, porque semana que vem tem mais. E aqui é o Mundo Avatar, o canal que fala sobre o desenho mais legal do mundo. Talvez a gente não seja tão legal quanto o desenho, mas a gente é legal, vai, a gente merece sua inscrição. Deixa um like, um comentário, tudo isso ajuda muita gente no engajamento do vídeo, tá bom? É isso! Até o próximo vídeo. Beijo!